Olá, tudo bem? Sou Patrícia Adolfo Lutz e com imensa satisfação eu inicio uma jornada junto com vocês nessa diretoria de ensino de Campinas Oeste, na função de dirigente de ensino. Desejo a todos vocês um segundo semestre cheio de realizações e rumo à concretização do projeto de vida dos nossos alunos. Com corresponsabilidades entre todos nós, os envolvidos no processo educacional, certamente conseguiremos atingir o objetivo da educação, que é a efetiva aprendizagem dos nossos estudantes. Sucesso a todos! Muito obrigada, contem comigo, um beijo grande. Olá, professores coordenadores. Me chamo Silvana, estou como professora coordenadora na Diretoria de Ensino Campinas Oeste, à frente das ações de matemática, com a minha colega que irá se apresentar a vocês. Olá, professores, muito bom estar aqui com vocês, retornando com o nosso grupo colaborativo. É muito especial esse momento de formação. Meu nome é Shalimar, estou na diretoria de ensino como professora coordenadora dos anos iniciais, junto com a Silvana na área de matemática. Então, como a Shalimar colocou, sejam todos bem-vindos a essa nossa retomada, a esse momento de estudo, de troca que vamos realizar no segundo semestre. Para iniciar, então, vou socializar com vocês as nossas propostas, de estudo para o dia de hoje. Então, vamos começar com os nossos objetivos para esse momento de estudo. O primeiro é compreender a avaliação como um componente do processo de ensino e aprendizagem a partir das contribuições de Lucchesi. O segundo, subsidiar o trabalho dos professores, considerando as orientações necessárias para o ensino e aprendizagem da matemática. O terceiro, tematizar algumas habilidades essenciais e itens avaliados na avaliação de aprendizagem em processo do segundo bimestre. Os nossos conteúdos: avaliação, replanejamento, processo de ensino e aprendizagem em matemática, habilidades essenciais e avaliação de aprendizagem em processo. Bom, então nós demos boas-vindas ao segundo semestre e temos várias coisas para pensar, Esse momento, o início do terceiro bimestre, é um momento de retomada, É um momento que a gente tem que pensar no replanejar o nosso caminho, as nossas ações, nosso ponto de partida. Em especial esse ano, que estamos aí com outras organizações nas unidades escolares para o trabalho. Temos mais escolas com alunos presenciais, temos uma quantidade maior de alunos no presencial, E temos ainda alunos na forma remota. Então, o segundo semestre deste ano, ele vai trazer para a gente tantos desafios quanto o primeiro, Porque a gente precisa pensar aqui no nosso trabalho a partir de várias possibilidades e organizações que podemos encontrar na sala de aula. Então, para contribuir com esse pensamento, com esse momento de planejar, que é o mês de agosto, nós vamos colocar aqui para vocês algumas propostas, algumas sugestões de coisas que precisam ser pensadas, retomadas. Pode ser que muitas delas vocês já tenham feito e outras vocês precisem recuperar a partir da nossa fala. Então, antes de prosseguir, antes de caminhar com o desenvolvimento das atividades em sala, com os nossos alunos, seja no presencial ou no remoto, nós entendemos que é preciso retomar o primeiro semestre, Então, quais foram as ações que foram desempenhadas no primeiro semestre? Aqui, nessa proposta de estudo que estamos colocando para vocês, nós tivemos algumas ações. Então, a gente vai retomar também o nosso caminhar, juntos. Nós tivemos lá no mês de fevereiro um EMAI discutindo o currículo, olhando para as habilidades do currículo de matemática, olhando para o material de apoio e para o material curricular EMAI, pensando um pouquinho enquanto o plano de aula contribui para o desenvolvimento das nossas ações e olhando para a recuperação e aprofundamento. Já no mês de março, nós nos dedicamos a pensar um pouquinho em relação aos números. Falamos sobre avaliação diagnóstica, olhamos para a sondagem de números. Nesse momento de discussão especificamente, nós trouxemos aí a tematização
por meio do desenvolvimento da avaliação diagnóstica da professora de forma remota e de forma presencial, né? Então, quem não visitou ainda esse ATPC, foi lá no mês de março, está disponível para visitar. No mês de abril, nós tivemos 2 discussões. A primeira trabalhou um pouco da diferença entre exercício e resolução de problemas, olhou para o campo conceitual aditivo, retomou as habilidades essenciais que a gente tem em relação ao campo conceitual aditivo, né? Por meio de alguns exemplos do material de apoio Aprender Sempre. Ainda no mês de abril, nós continuamos a discussão sobre campos conceituais, mas falamos na multiplicação e na divisão, né? Em possibilidade de trabalho com esse outro campo conceitual, que é o campo multiplicativo. Já lá no mês de maio, nós continuamos o trabalho com campo multiplicativo, mas pensamos numa proposta de trabalho que tivesse como foco a leitura nas aulas de matemática. Então, exploramos problemas, exploramos formas de trabalhar essa leitura intencionalmente nas aulas de matemática e falamos do quanto isso é importante, né? E potencializa ou limita o nosso trabalho de acordo com aquilo que a gente oferece ou não, né? Então, nós sabemos que muitos professores indicam que quando o aluno não lê com compreensão, ele encontra um dificultador para compreender a situação problema e seguir aí no plano de resolução. E nesse ATPC do mês de maio, a gente tematizou um pouco essa discussão. No mês de junho, nós olhamos um pouquinho para os algoritmos, né? Optamos, nesse momento, em fazer uma discussão olhando para os algoritmos de forma detalhada. Então, começamos pelo algoritmo da adição, fizemos algumas tematizações do trabalho com esses algoritmos no material Aprender Sempre e no EMAI, né? E colocamos ali, ampliamos a discussão com alguns outros tipos de resoluções que são possíveis a partir do algoritmo de adição, né? E demos continuidade ainda no mês de junho dessa discussão, só que olhando para o algoritmo da subtração, ainda com o apoio do material e ampliando a discussão com possibilidades de cálculo, né? Que não são os convencionais, mas que trabalham aí um plano de resolução com os algoritmos da subtração. Então, olha o nosso caminho aqui juntos no primeiro semestre, né? Tivemos vários pontos de discussão. Vocês podem perceber que as nossas discussões ficaram em torno aí da unidade temática números. E podem até achar estranho falar, nossa, mas a Shalimar e a Silvana só trabalharam a unidade temática números no primeiro semestre. Por que será? Será que a gente fez isso intencionalmente, Shalimar? O que será que a gente pensou aqui? Com certeza foi intencionalmente, né, Shali? Sim. Nós trouxemos as discussões em volta da unidade temática números, pensando em algumas dificuldades que vocês apontaram para a gente nos links de interação, nas possibilidades que tivemos de conversa, e pensando que o que a gente discutiu em relação aos números está totalmente articulado com as outras unidades temáticas, já que as unidades temáticas elas não se bastam, né? Eu não consigo trabalhar probabilidade estatística, por exemplo, sem pensar em um número. Quando eu trabalho com tabelas e olho para comparação de quantidades, eu estou trabalhando também um conhecimento numérico e assim por diante. Então, como a unidade temática números ela tem articulação com as outras e as outras entre elas também, né? Não é só o números que faz essa articulação, nós optamos em começar a discussão, fazer um detalhamento pela unidade temática números, né? Para depois avançar para as outras discussões. Bom, então, primeira coisa que a gente está aqui relembrando com vocês, antes de fazer novas propostas, é importante retomar o percurso, mesmo porque eu preciso entender o que desses estudos que foram realizados estiveram presentes nas propostas que eu desenvolvi com os meus alunos, né? Então, a gente está aqui estudando, discutindo, vocês estão interagindo conosco lá no link de interação, mas de tudo que a gente discutiu no primeiro semestre, quais das discussões chegaram nos alunos? Qual foi o resultado, né, de desenvolver
o que a gente estudou juntos com os nossos alunos. A gente precisa entender isso, né? Porque, afinal de contas, estamos estudando para que isso impulsione lá o ensino, né? E melhore a aprendizagem dos alunos. Então, esse trabalho que foi realizado no primeiro semestre precisa ser entendido, observado, desenvolvido na sala de aula. Senão, não tem muita lógica dedicar tantos momentos de estudo aqui, de discussão. Não é isso, Charlie? Isso mesmo, Sil. Vamos lá. Então, vamos. Antes de prosseguir, ainda em relação à retomada, a gente tem algumas coisas que a gente entende que precisa ser pensado, né? Então, como eu falei, nós vamos colocar aqui o que a gente entende que precisa ser pensado. Muitas vezes você já fez, e outras coisas que a gente pode colocar aqui, vocês ainda não pensaram. Então, provocando vocês aqui um pouquinho, né? O que lá no primeiro semestre vocês fizeram, então, em relação às habilidades essenciais? Quais habilidades foram trabalhadas no primeiro semestre das essenciais? Quais unidades temáticas vocês trabalharam? Aqui fica vocês podem estar fazendo um outro questionamento, né? Mas por que ela está perguntando qual unidade temática foi possível trabalhar? Nós optamos em trabalhar números, detalhar as discussões em relação aos números, mas nós sabemos que pela orientação do nosso currículo na sala de aula, o trabalho não pode focar uma única unidade temática. Então, nós estamos entendendo que vocês trabalharam as 5 unidades temáticas na sala de aula, né? Então, quais delas vocês trabalharam, né? Será que você trabalhou todas? Vamos pensar nisso. Se você não trabalhou, ou se você trabalhou todas, qual foi a que você menos trabalhou? É importante pensar nisso também, porque em algum momento a gente pode priorizar algumas habilidades essenciais que estão direcionadas para unidades temáticas e esquecemos de outras, né? Então, precisa avaliar esse percurso para tentar achar o equilíbrio desse trabalho, né? Eu não posso tender a trabalhar só uma unidade temática, porque aí eu trago uma defasagem do conhecimento dos meus alunos em relação às outras. Então, é importante nesse momento que a gente está retomando o segundo semestre parar para pensar. Eu trabalhei todas as unidades temáticas? Sim. Ah, tá. Então, se eu trabalhei, qual que eu trabalhei menos? Será que eu trabalhei todas de forma igualitária, né? Eu consegui manter esse equilíbrio? Preciso pensar nisso, porque isso vai impulsionar aí, vai influenciar no meu plano de ação daqui por diante. Se eu trabalhei em uma unidade temática com menores discussões, com menos discussões, eu preciso olhar um pouquinho mais para ela nesse momento, a partir desse momento. Quais conhecimentos matemáticos foram recuperados, né, no primeiro semestre? Nós dedicamos muitas das ações, né, de estudo, de trabalho, olhando para o movimento de recuperar, pensando na situação que estamos vivenciando nas unidades escolares. Então, o momento de recuperar, ele esteve presente em todas as nossas discussões. Tá, então eu trabalhei, todos os professores trabalharam. Você trabalhou a recuperação. O que foi possível recuperar? Junto com o movimento de recuperar, veio o movimento de aprofundar, porque alguns conhecimentos nossos alunos já tinham quando chegaram nas nossas salas nesse ano. Então, quais conhecimentos foi possível aprofundar? Eu preciso também fazer esse balanço, né? Não posso começar o segundo semestre partindo do pressuposto de que os meus alunos ainda não sabem nada. Mas eu fiz um movimento de recuperação, eu fiz um movimento de aprofundamento. Nós temos sempre, nós professores estamos sempre buscando um ideal, né? Os meus alunos ainda não sabem aquilo que eu gostaria que eles soubessem, né? Mas eles têm conhecimentos, e dos conhecimentos que eles tinham de fevereiro para cá, muita coisa foi recuperada e muita coisa foi aprofundada. Eu preciso ter essa dimensão, tá? Não posso limitar o olhar dizendo, ainda falta muita coisa. Mas o que caminhou, né? Eu preciso ter noção disso, porque houve um trabalho, houve um empenho da minha parte, houve um empenho por parte do meu aluno. Então, o quanto que a gente conseguiu caminhar? Falta bastante para caminhar? Pode até faltar, mas nós caminhamos bastante também, né? É importante ter esse olhar em relação ao trabalho que foi realizado no primeiro semestre. Além de olhar, de retomar os passos realizados no primeiro semestre,
Outro aspecto que precisa caminhar junto nesse momento de retomada é a avaliação, né? Então, é importante avaliar, né? Nós fizemos várias perguntas até o momento, né? O que foi trabalhado, o que conseguiu recuperar, o que conseguiu aprofundar, como que eu vou mensurar isso? Avaliando, né? Existem N formas de avaliar. Eu posso avaliar por meio de uma conversa, eu posso avaliar por meio da observação do desenvolvimento do aluno de uma atividade que eu propus, eu posso fazer um movimento de avaliação, né? Propor uma avaliação, eu posso observar dados de uma avaliação que já foi proposta, mas preciso desse recurso no caminho para planejar as próximas ações. Então, para falar sobre avaliação, nós vamos pensar aqui em dois questionamentos, né? Duas provocações aqui. Primeiro, qual é o propósito da escola? E o segundo, qual é o propósito da avaliação da aprendizagem? Nós vamos convidar vocês aqui para refletir um pouquinho. Para que a escola, por que a escola existe, né? Qual que é o propósito de se ter escola? E qual que é o propósito de se avaliar? Para contribuir com essa reflexão, nós vamos convidar o Charlie Brown, né, e o seu amigo, numa situação aqui em que eles estão discutindo exatamente a avaliação, né? Nós vamos convidar vocês a assistir o vídeo conosco nesse momento, ele é curtinho. Se você precisar, pare e assiste novamente e pensem, enquanto vocês estão assistindo, no propósito. Qual que é o propósito da escola e qual que é o propósito da avaliação da aprendizagem? Qual é o problema, Charlie Brown? Acabei de receber péssimas notícias. A professora disse que nós vamos ter uma excursão para o Museu de Arte e eu tenho que tirar A no meu trabalho. Senão eu vou repetir de ano. Por que temos que sofrer toda essa pressão com relação às notas? Bom, eu acho que o propósito de ir para a escola é tirar boas notas. Aí você vai para o 2º grau, onde o propósito é estudar mais ainda para tirar boas notas e poder ir para a faculdade. E o propósito de ir para a faculdade é tirar boas notas para poder fazer pós-graduação. E o propósito disso é você estudar mais e tirar boas notas para ter um emprego e ser bem-sucedido, para casar e ter filhos, para poder mandá-los para a escola, para tirarem boas notas, para poderem ir para o 2º grau e tirarem boas notas, para irem para a faculdade e darem Puxa vida. Observem que ao final do vídeo o Charlie Brown até fala, poxa vida, né? Eu e Charlie Mar estávamos assistindo e conversando a respeito do vídeo antes de vir aqui conversar com vocês, né? E o sentimento que a gente tem quando assiste esse vídeo, não sei vocês, mas nós aqui discutimos ele, é de angústia, né? É angustiante ouvir o aluno falar, né, que o propósito de ir à escola é fazer a avaliação para tirar notas. E aí ele vai para o 2º grau e vai tirar notas, ele vai para a faculdade e vai tirar notas, ele vai poder ter filhos, ele vai casar e vai continuar sendo avaliado e vai tirar notas, né? E será o propósito nunca termina, né, Silvia? O propósito nunca termina. E aí ficamos aqui com o Poxa Vida do Charlie Brown. Gente, o propósito da escola não é avaliar, né? E o propósito da avaliação não é tirar notas. A gente precisa pensar um pouquinho, né, em como que nós entendemos o propósito da escola e como que nós entendemos o propósito da avaliação. Como que a forma como nós estamos colocando a avaliação, entendendo a avaliação, reflete na compreensão dos nossos alunos, né? Nós sabemos aí que tem criança que passa mal no dia que ele sabe que vai ser avaliado, que chora, que não dorme bem, né? A consequência, né? Esse é o resultado da forma como a gente apresenta a avaliação para eles também, né? Eu comecei a fala aqui dizendo que existem várias formas de avaliar. Uma das formas de avaliar é você propor uma atividade e observar como esse aluno se desenvolve durante aquela atividade. Né, observar o desempenho dele, seja no individual, na discussão individual, né, na resolução individual ou na discussão com o outro. Nesse momento a gente está evitando um pouco por causa da proximidade, mas
também tem proposta de discussão com o outro. Então, o propósito da escola é o processo de ensino-aprendizagem, o processo da escola, o propósito da escola é a aprendizagem. E o propósito da avaliação também é nos aproximar do que da aprendizagem, nos possibilitar fazer intervenções daquilo que ainda pretendemos que os alunos desenvolvam. Então, o foco da avaliação é a aprendizagem e não tirar nota, né? Vamos pensar ainda um pouco mais sobre a avaliação a partir das contribuições do Lucchesi, né? O Lucchesi, que se dedicou aí a pesquisar, que se dedica a pesquisar a avaliação, ele coloca que existe uma diferença pontual entre avaliar e examinar, que são duas possibilidades. Eu posso examinar e posso avaliar, mas é diferente quando eu faço esses processos. Então, quando eu examino, né, a gente não vai aqui aprofundar todos os conhecimentos do Lucchesi, mas vai trazer aqui algumas das contribuições dele. Quando eu examino, segundo o Lucchesi, eu realizo uma ação pontual, eu olho pontualmente para aquele conhecimento do aluno, eu classifico aquele conhecimento e muitas vezes eu seleciono o aluno para um grupo, coloco ele numa caixinha. Então, eu olho para a Shalimar e falo, hoje você vai fazer, hoje eu vou conferir o que você já sabe. Aí eu examino aquilo que ela está realizando, determino que o desempenho dela, o desenvolvimento dela foi 5, então ela é 5 e eu coloco ela na caixinha do 5, né? Então, o exame, ele é assim, ele olha aquele momento, determina que a Shalimar naquele momento é isso e ela fica sendo isso, porque ela foi classificada como uma aluna com desempenho 5, que é diferente do movimento de avaliar. O movimento de avaliar, ele requer um processo, então ele não é pontual, ele é processual. Eu olho para o desempenho da Shalimar, que naquele momento que eu estou averiguando, está me mostrando um desempenho 5, levo em consideração que em outras discussões ela fez mais, né? E penso em outras coisas, em outras possibilidades para verificar por que a Shalimar está me dando aquela devolutiva naquele momento. Então, a avaliação, ela é dinâmica, ela não para naquele momento. E ela não é excludente. Eu não coloco a Shalimar na caixinha do 5 e abandono ela lá na caixinha do 5. Eu entendo que naquele momento o desempenho dela está 5, mas eu preciso alavancar para que ela me mostre mais o seu potencial ou que ela avance em relação àquele desempenho. Então, o Lucchesi vem dizer que a avaliação é constituída de instrumento de diagnóstico. Ela nos aproxima da condição do aluno naquele momento e leva a gente a intervenções visando a melhoria da aprendizagem. Então, eu avalio para saber aonde e em que intervir. Às vezes, eu estou realizando discussões com a minha sala que não são aquelas discussões que a sala precisa naquele momento, porque eu entendo que aquele conteúdo é importante. Não é que ele não seja, ele é. Mas será que é o conteúdo? Será que é a discussão? Será que é o exemplo que os meus alunos estão precisando? Será que ele não precisa de um exemplo anterior? Ou aquele que eu estou dando como exemplo já foi compreendido pelos meus alunos e eu preciso fazer um exemplo que vai além, né? Porque a gente tem, às vezes, esse costume de dizer, eu não trabalhei muito bem essa unidade aqui, essa discussão, essa habilidade, eu acho que ninguém vai saber do que eu estou falando. E eu fico trabalhando vários exemplos daquela habilidade, mas eu não ouço os meus alunos para saber se eles estão precisando, né? A avaliação, ela traz um repertório para intervenção, para eu olhar para onde eu preciso intervir, né? Eu só começo a fazer o planejamento a partir dessas minhas observações, desse processo de avaliar. E aí, a gente trouxe aqui uma frase muito importante que ele coloca, né? Que a avaliação é inclusiva, porque o estudante vai ser ajudado a dar um passo à frente. Então, eu não olho para o desempenho 5 da Shalimar, coloco ela na caixinha do 5, né? Classifico e seleciono ela para a caixinha do 5. Eu olho para aquele desempenho, penso no que ela fez antes, penso no que ela pode fazer depois e trago intervenções que vai levar ela a dar um passo à frente. E aqui a gente está pensando nas intervenções matemáticas, né? O que eu posso em matemática, o que eu já trabalhei matematicamente com os meus alunos no primeiro semestre, que eu preciso observar como eles estão
E agora que eu tenho mais alunos no presencial, eu consigo até ter uma conversa um pouco mais no individual com alguns. E o que eu vou ter que retomar e o que eu vou ter que aprofundar a partir dessas minhas interações com os meus alunos, né? Então, a avaliação, segundo o Lucchesi, ela tem que ser entendida como um componente do processo de ensino-aprendizagem. Não é ensino-aprendizagem e avaliação, ela está contida no processo, né? Então, eu realizo planejamentos ou replanejamentos, dependendo do momento que eu estou vivenciando. Então, nesse momento, a gente está indo de replanejar, desenvolvo as ações planejadas. Então, eu tenho um rol de habilidades que eu selecionei para trabalhar no primeiro semestre, que estão indicadas pelo currículo, de preferências essenciais. Eu realizei ações em relação, eu desenvolvi essas ações, eu preciso olhar para elas, eu preciso avaliar, né? E de novo eu vou falar, não entenda a avaliação como a folhinha que o aluno vai sentar e vai responder. Essa avaliação pode acontecer por meio de uma conversa que estamos realizando, uma outra atividade que eu estou propondo e eu vou observar como o meu aluno trabalha com ela, qual é o plano de resolução que ele tem para aquela atividade. Por essas observações eu consigo avaliar também, né? A gente tem aí a ideia de uma avaliação dinâmica, processual, então ela não pode ser somente pontual, né? Ela não pode levar o nosso olhar para um exame, para classificar o nosso aluno, mas sim para entender o caminho que precisamos trilhar a partir daquilo que o aluno apresenta, né? Bom, pensando nisso, nós trouxemos aqui uma discussão para vocês que vai olhar para a plataforma de atividades e avaliação formativa de São Paulo, né? A plataforma, ela está aí, nós estamos trabalhando com ela desde o ano passado. Temos algumas mudanças na plataforma esse ano. Tem vários detalhamentos da plataforma que são importantes que nós saibamos, que a gente tenha propriedade deles. Não é nossa intenção esgotar esses detalhamentos da plataforma nesse momento de discussão. Nós vamos olhar especificamente para algumas habilidades avaliadas em matemática do 1º ao 5º ano. Vamos olhar especificamente para alguns itens que que podem corresponder a essas habilidades, né? Já que a gente trabalha atualmente nessa plataforma com vários modelos de avaliação, né? Então tem mais de um modelo, a sua escola pode ter feito um e a escola do lado pode ter feito outro modelo. Então a gente não tem como dizer ao certo qual é o item que foi realizado na sua escola, mas a gente tem como indicar qual é o item que corresponde à habilidade que a gente está querendo discutir com vocês. E vamos olhar também para quais são os conhecimentos necessários para que o aluno resolva aquele item, né? Então, quais são as condições, o que ele precisaria ter construído para resolver aquele item? Que se ele não construiu, ou um ou outro, a gente precisa entender quais que está faltando ali, eu preciso fazer a intervenção. Então, vai aí o meu olhar avaliativo. Nós vamos partir a nossa análise daquilo que o aluno já sabe, né? Porque nós temos um olhar muito viciado naquilo que o aluno não sabe. Eu consigo olhar para a atividade e falar, ele não fez porque ele não sabe tal coisa. Mas o que ele deveria saber para fazer aquela questão? Porque será que é um conhecimento que ele não sabe? Será que nada ele sabe daquele item, né? Às vezes eu preciso de várias coisas para resolver aquele item. E uma daquelas várias coisas faltou. Então, eu preciso, enquanto professor, olhar para o item e listar quais são os conhecimentos necessários para resolver aquele item, porque se eu tenho ali 3 conhecimentos básicos para resolver aquele item e um deles faltar, é nesse que faltou que eu vou intervir com a minha sala, né? E não em todos. Eu preciso ter esse olhar mais refinado das questões para fazer uma intervenção. Em relação aos detalhamentos da plataforma, nós vamos oferecer esse link aqui, ele vai na apresentação, a gente vai colocar na pauta também. E aí, essa formação ela foi oferecida lá no dia 5/7, né? A gente já estava aí finalizando o 2º bimestre. Muitos de vocês podem ter assistido, outros não. Mas vale a pena revisitar também, porque a plataforma ela foi totalmente explorada nessa formação. Tem 40 minutos aqui.
Deu alguma dúvida? Abre essa formação, assiste de novo, anota aí de novo os detalhamentos da plataforma, que ajuda a gente a mexer melhor e trabalhar melhor com os indicadores que nós temos lá, né? Antes de passar a palavra para a Shalimar, eu queria ressaltar que nós não desconhecemos que a plataforma, a interação dos alunos com a plataforma se deu por diversas maneiras, né? Que nós tivemos alunos que interagiram autonomamente na plataforma e tiveram alunos que não, né? Que tiveram aí outras possibilidades de interação com a plataforma. Nós não desconhecemos, mas é exatamente porque teve essas possibilidades que é importante também a gente olhar para os dados, né? Então, como que os alunos se saíram com as propostas, como que eles estão desempenhando aí as habilidades avaliadas, com ou sem auxílio, com ou sem respaldo, né? Com ou sem autonomia. A gente precisa discutir isso. Então, vou passar a palavra para a Shalimar para a gente olhar aí para as habilidades e para os itens. Bom, então a gente vai passar agora para esse momento em que nós vamos olhar para a avaliação, os itens, alguns dos itens que foram avaliados, e nós vamos olhar para as habilidades. Então, a nossa intenção é referenciar você, professor, de que tudo que é colocado dentro da avaliação, ele tem o seu suporte no nosso currículo, e você consegue realizar esse trabalho trabalhando essa habilidade e não fazendo o treino de atividades com ele. É claro que é importante, sim, retomar em vários momentos com os alunos, você trazer diferentes maneiras de resolução dos itens, de atividades. O que nós pedimos, né, o que nós recomendamos, o que nós estamos aqui trazendo, é para que esse momento de trabalho com o aluno seja em cima da habilidade e não em cima de uma atividade. Então, nós vamos olhar para uma atividade que a sala, o ano, acertou mais e uma em que ela teve o menor índice de acerto. Então, como a Silvana já colocou, eu vou retomar aqui que dentro da plataforma existem provas de modelos diferenciados, tá? Nós não tivemos acesso aos modelos que foram aplicados, mas existe dentro da plataforma um modelo disponível, tá certo? Para que você pudesse fazer a impressão dele e passar para o aluno que então não tinha esse acesso na mídia. E aí esse aluno podia realizar a avaliação. É essa avaliação base que nós utilizamos. Então, algumas coisas ali, algumas habilidades que algumas escolas fizeram, outras não. Então, é um modelo diferenciado, um modelo que nós estamos apresentando, nenhuma escola fez, tá ok? É esse modelo que nós estamos embasando, então, as nossas discussões. Nós vamos começar com o primeiro ano. O primeiro ano, então, foi solicitada a habilidade 10, que é reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando o calendário quando necessário. A referência, então, que nós trouxemos é esse calendário aqui, tá certo? Dentro de uma avaliação do primeiro ano, tinha o áudio, para que o aluno tivesse, então, a informação do que era necessário fazer, pensando, né, nessa questão de que de primeiro a terceiro ano muitos itens ainda são lidos, e diz, observe abaixo o calendário que a professora Fernanda preenche todos os dias com seus alunos. E aí diz, a última etapa que a professora Fernanda preencheu foi o dia 7. Qual será a próxima data que a professora Fernanda irá preencher? A habilidade é reconhecer e relacionar. Então, nós vamos observar aqui que, em termos de medição, nesse momento, o item não fez essa relação. Então, nós vimos aqui que houve um percentual de acerto grande nessa habilidade, e esse exemplo que foi trazido, na verdade, o que o aluno precisa, qual o conhecimento que é necessário para que ele faça esse item, para que ele resolva esse item? Ele precisa conhecer a sequência numérica, tá certo? Então, isso, na verdade, aqui, quando a gente olha, né, ele precisa relacionar e localizar as informações oferecidas no calendário. Então, esse objeto precisa ser algo, como que eu vou dizer, familiar para ele, conhecer o algarismo 8 e conhecer a sequência numérica, tá certo? Com relação ao sucessor, o que vem depois.
Se a gente olhar para a habilidade, né, e eu e a Silvana já temos trazido isso para vocês desde o início do ano, a importância de você olhar para a habilidade e olhar a atividade que tem sido proposta. Então, o verbo é reconhecer e relacionar, então ele precisa reconhecer esse calendário, identificar essa informação solicitada e conseguir relacionar com as outras. Está pedindo para que ele faça isso dentro de um período. Qual período que ele está usando? Ele está falando a respeito do dia. E utilizando o calendário quando necessário. Por isso, dentro da avaliação, veio o desenho, então, do calendário, que é um recurso utilizado por nós. Nós sabemos que há o calendário coletivo, que tem na sala de aula. Muitos professores trabalham o calendário, então, no caderno também, individualmente, com o aluno, tá certo? Essa foi a habilidade de maior acerto. Nós vamos pensar agora, então, na habilidade de menor acerto, tá? Qual foi a que teve menor percentual de acerto? Ainda assim, com o menor percentual de acerto, com 84%, nós tivemos a habilidade 6. Quais os conhecimentos são necessários para a resolução desse item? Então, vamos lá. Construir fatos básicos de adição e subtração. Ele não vai construir nesse momento os fatos básicos, mas a ideia é que ele já tenha passado por essa formação em outro momento, que ele já tenha visto em sala de aula. O que ele vai fazer, se a gente olhar aqui para a habilidade, é utilizar em procedimentos de cálculo mental. Então, ele tem uma operação, está colocada aqui, e essa operação, então, pede que ele faça essa relação. Então, ele tem 5 menos 5, que é um fato básico, né? E ele chegar, então, ao cálculo, que é 0, tá certo? Tem 5 coisas, tirou 5, fica 0, e ele tem, então, o 2 menos o 1, e aí ele vai fazer essa outra subtração. Essa é uma estratégia de resolução. O aluno pode ter desenhado, o aluno pode ter feito pauzinho, bolinha, ele pode ter usado uma outra estratégia. O importante é que, não tendo visto essa forma de resolução, não tendo visto dessa maneira, é voltar então agora em sala de aula e retomar tanto os fatos básicos, se isso ainda não ficou fechado, constituído no aluno, e retomar também com ele esses procedimentos, essas estratégias para ele poder resolver esses cálculos. A partir daqui, é que aí então isso vai subindo, esses números vão aumentando com o passar dos anos. O resultado dessa operação é o número, a letra B, número 10, ok? Charlie, fala. É importante a sua fala das professoras observarem, né, se os alunos sabem, se já circulou essa discussão em sala sobre fatos básicos, né? E se não circulou, como a habilidade aqui do primeiro ano está dizendo, precisa acontecer, né? Então, destacando aí a subtração de 5 menos 5, quando a gente fala em fatos básicos, o que a gente discute, né? Que todo número menos ele dá 0, resulta em 0, né? O produto aí vai ser 0. Então, quando eu consigo entender que todo número menos ele vai resultar, o produto vai ser 0, toda vez que eu observar uma subtração que tiver essa relação, eu já vou olhar e já vou saber que é 0, né? E que o 2 menos o 1 vai resultar em 1, né? Porque todo número menos 1 vai dar o seu antecessor. Ah, mas o meu aluno do primeiro ano vai saber tudo isso? Aqui, na avaliação, pensando em cálculo mental, esperava-se que ele fizesse essa relação. Se não foi feito, né, não foi essa relação que foi feita, é essa relação que a gente precisa começar a discutir em sala de aula e construir, né? Porque os fatos básicos, eles são um repertório, né, de cálculos menores para que eu realize os cálculos maiores. Inclusive, vocês podem olhar aqui para 25 menos 15 e falar, ah, mas o meu aluno do primeiro ano vai fazer esse cálculo. Exatamente por isso que espera-se que ele utilize os fatos básicos, para que ele tenha repertório, para que ele tenha condições de trabalhar com cálculos maiores por meio dos fatos básicos, né, Charlie? Isso mesmo. E a partir daí, então, a gente vai dar uma olhada com um pouquinho mais de detalhamento dentro da habilidade, porque ela vai trazer para você o que ser trabalhado com o aluno.
Então, tem assim o exemplo ali, mas construir e utilizar. Então, nesse caso dessa atividade, foi utilizar, como a Silvana falou, a sua retomada, se ainda não ficou constituído, não ficou formado no aluno a questão da construção dos fatos básicos e no caso, essa comanda que ela trouxe, né, que a gente vai trabalhando com o aluno, que todo número menos ele mesmo é igual a zero, e outras falas, outras estratégias que nós vamos tendo, né, quando você tira um número e ele tem o sucessor, como ela trouxe, então é isso que você vai retomar. E num determinado ponto, você vai trazer para ele, então, utilizar, tá certo? As subtrações são entre números de 0 a 9, para encontrar resultados de cálculos com números com mais de um algarismo. Então, aqui está colocado para você já o que você pode trabalhar daqui para frente, né? Onde você vai acessar e qual é a habilidade que o aluno precisa desenvolver. Caminhando aqui, nós vamos então para o segundo ano, olhando as habilidades, a habilidade de menor acerto e a de maior. A habilidade 1, que é contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias, como pareamento e outros agrupamentos. Tá? A atividade que nós separamos foi a... Observe a baixa quantidade de laranjas que 4 primos pegaram no sítio da avó dele. Tá? Só quero retomar aqui com vocês o seguinte. Então, lembrando que nós temos a possibilidade de olhar para a avaliação que nós baixamos da intranet, né, que é um modelo, então, que nós tínhamos disponível. E, se você for lá na plataforma CAED, você tem acesso às habilidades que foram trabalhadas, que foram avaliadas dentro da avaliação de aprendizagem e processo, e você tem exemplos, tá? De cada habilidade, você tem uma atividade. Bom, dando continuidade aqui ao segundo ano, então, nós vamos ver a habilidade 1, contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias, como pareamento e outros agrupamentos. A atividade é: observe a baixa quantidade de laranjas que 4 primos pegaram no sítio da avó dele. Então, o aluno, neste caso, ele precisa realizar a contagem que está em cada quadradinho, porque aqui são os primos, o Arthur, o Rafael, o Fábio e o Davi, tá certo? E ele pode usar vários meios. Ele pode contar de 1 em 1, riscando o que ele já contou, e totalizar aqui do ladinho o que ele fez. Ele pode também ir fazendo a contagem de 4 em 4, de 5 em 5. Então, a disposição da maneira como foi feita, também ela já predispõe a uma contagem de agrupamento, que é o que a habilidade coloca aqui, né? Você fazer essa contagem, então, de 4 em 4, 5 em 5 e assim por diante. Terminado de fazer essa contagem, o que o aluno vai fazer é olhar, então, para os totais e ele precisa retirar, então, o quê? Qual desses primos pegou a maior quantidade de laranjas no sítio da avó? Então, ele vai entender aqui que o 20 é o maior, mas a resposta não é 20. Ele precisa trabalhar quem foi, ele precisa escrever qual foi o primo que pegou mais laranjas, a maior quantidade de laranjas. Nesse caso, contar e quantificar é o conhecimento que ele precisa ter, saber comparar os números e indicar o nome da criança que possui a maior quantidade. Essa habilidade é contar de maneira, nesse momento, de quantificar de forma exata, tá? Ela até coloca aqui de forma exata ou aproximada. Então, uma das coisas que nós estamos observando aqui nessa avaliação que nós estamos fazendo é que a habilidade, muitas vezes, de dentro dessa habilidade, pode ser retirado uma parte dela para se ter a avaliação. Então, esse contar nesse momento foi o contar de forma exata. O que ele estava pedindo? Quantificar os elementos e depois ele aqui, ó, de maneira exata, aproximada, utilizando estratégias, e ele fala para comparar, né? Então, ele teve que comparar essas quantidades depois de realizar aqui tudo isso aqui que ele fez, essa quantificação, essa contagem, para dizer, então, quem é que tinha pego a maior quantidade de laranja, tá certo? Foi uma atividade, então, com 97% de acerto. Na sequência, nós temos a habilidade 12 do segundo ano, e ela teve um menor percentual de acerto. Pelo menos metade dos nossos alunos, eles não deram conta de resolver essa situação. Então, vamos olhar para a habilidade. Construir sequências de números naturais
em ordem crescente ou decrescente, a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida, tá? Então, nós tínhamos aqui números dispostos, todos da família dos 50, ó, tá certo? Todos começando com 50, e olhando para a habilidade que é de construir sequências, para que o aluno pudesse, então, escolher qual seria a melhor alternativa, uma estratégia é o aluno aqui do lado, já ir colocando, ele olhar qual, indicar de todos esses números qual o menor, porque a ordem é crescente, é do menor para o maior. Então, ele começa colocando o 52, elimina o 52 daqui e ele parte para observar. Qual o próximo número? Isso daqui também, se ele tiver o conhecimento de sucessor, o conhecimento da sequência numérica, fica muito mais fácil para ele poder coordenar, tá certo? Se nós observarmos aqui, as alternativas que foram propostas para que ele observe, duas começam com 52. Então, supondo que nosso aluno já entendeu que a ordem crescente, ele não vai nem para a letra C e nem para a letra D, que ambas começam com 56 e terminam com 52. São os extremos da sequência. Quando você olha a letra A e a letra B, as duas começam com 52 e terminam com 56. Ambas têm o mesmo início e o mesmo final. Ah, elas estão iguais, Shalimar? Não, elas têm uma diferença e aqui eles estão olhando para dentro da sequência. Dá uma olhadinha aqui na letra B. 54 e depois o 53. Então, aqui não está na ordem crescente. Então, o aluno precisa ter essa observação dentro da sequência. Então, já dá para a gente perceber aqui que na construção que ele vai fazer, depois ele vai observar essa regularidade também na questão que ele for assinalar. Tá certo? Perfeito, Charlie. Olha, uma coisa que ficou claro quando você fez essa comparação da A para B é a importância dele saber a regularidade, né? Sim. Se ele souber a sequência numérica, se a gente ficar de forma insistente trabalhando sequência, o meu aluno memoriza a sequência? Sim, o meu aluno memoriza a sequência, né? Mas atividades como essa, além da sequência, precisa que ele pense na regularidade. Então, quando a Shalimar chamou a atenção de que a alternativa B está muito próxima à alternativa A, o que o aluno precisa saber para ele não cair, né, não correr o risco de indicar a B? A regularidade. Qual que é a regularidade dessa sequência? A sequência está organizada de ordem crescente, aumentando a quantidade de 1 em 1. Né? Então, do 52 para o próximo número, eu preciso aumentar uma quantidade. Então, só pode ser o 53. Do 52 para o 54, existe uma crescente? Sim. Então, o aluno poderia dizer para você, tá correto, tem uma crescente aqui. Só que a crescente aqui está de 2. Aumentaram duas quantidades de 52 para 54. E a gente sabe que na sequência a regularidade ela continua, ela se mantém, né? Então, se de 52 para 54 aumentaram 2, essa sequência estaria certa se o próximo número aumentasse 2 também. Então, de 54 para 53, lá na alternativa B, eu estou aumentando? Não. Eu não estou aumentando, eu estou voltando, né? Eu estou diminuindo. Quanto que eu estou diminuindo? 1. Ah, então eu não estou mantendo a regularidade de aumentar 2? Não, então essa sequência não está organizada em ordem crescente, né? Aí ele tem que voltar o olhar para a alternativa A e pensar isso em relação a todos os números. Do 52 para o 53 eu aumento 1, do 53 para o 54 eu aumento 1, do 54 para o 55, 1, do 55 para o 56, 1. É importante chamar a atenção dos nossos alunos para esse movimento, né? Porque quando ele constrói a sequência e observa regularidades, que é o que está na habilidade, é isso que ele precisa fazer. Porque senão, depois, quando ele for trabalhar com sequências que aumentam de 5 em 5, de 8 em 8, de 16 em 16, e ele só olha a sequência que ele decorou em escrever, ele não vai ter isso, né? Não tem como a gente fazer ele decorar todas as sequências escritas. Então, ele precisa observar regularidades, né, Charlie? Perfeito, Sil. E aí, você lembrou e enfatizou, muito importante aqui, ele vai comparar os números, reconhecer sua quantidade para indicar a sequência, mas principalmente quando a gente olhar para isso daqui, né, a Sil acabou de falar,
quando uma sequência diferente for oferecida, tá? Então, ele construiu, tá? É o verbo, é o processo cognitivo que ele vai fazer. Construiu o quê? Em ordem crescente. A sequência que for oferecida. Então, para trabalhar outras atividades em sala de aula, você não vai ficar só nessa sequência, então, que sobe de um em um. Porque, muito provavelmente, nós temos que trazer o avanço para o nosso aluno e as próximas avaliações vão querer ver isso. Então, também cabe ao professor oferecer sequências diferentes. Ele vai trazer, você vai prover para o seu aluno, olha, agora é de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Então, é por isso que olhar para a habilidade e trabalhar a habilidade que está sendo proposta. E no contexto que, por isso se chama contexto modificador, tá? Esse contexto muda, tá certo? É a mesma habilidade, porém em contexto diferente. Tá certo? É importante eles não indicarem qual que é a regularidade, né, Charlie? Trazer a sequência e ficar provocando, motivando os alunos com questionamentos até eles observarem qual é a regularidade, porque é aí que está o X do construir, né? Eu construo a sequência a partir de qual regularidade? Qual é a proposta aqui? Muito bom essa sua observação. Bom, seguindo então, agora nós estamos entrando no terceiro ano. A habilidade com maior índice de acerto é a 6. 95% dos nossos alunos deram conta de resolver essa questão, que é estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas. A questão foi retirada, então, do modelo dessa avaliação, que provavelmente não foi igual, né, para todos, e nem todas as escolas tiveram as mesmas habilidades avaliadas, tá? Então, tudo isso está lá no CAED, você consegue ter acesso, ok? Mas é um conjunto, e não significa que na próxima avaliação, por exemplo, não tenha essa habilidade para que seus alunos façam. Então, vamos olhar aqui. Matheus juntou R$40 para comprar um livro. Qual a quantia que representa o valor que Matheus juntou para comprar esse livro? Então, o aluno precisa aqui, ele trabalhar fazer a relação dessa oralidade aqui, né, desse número por extenso aqui, R$40. Na verdade, não está totalmente essa representatividade aqui, que é um dos principais das ideias fundamentais da matemática, que é a representação. Aqui ele está representado de uma determinada maneira e o aluno precisa achar a equivalência. Neste caso, a letra D, que nós batemos o olho, e como nós já temos isso bem mais fixado, a gente olha e fala R$40 está aqui. Porém, eu quero que vocês observem que há os distratores e que as questões são constituídas para realmente ver se a criança consegue fazer o comparativo correto. Tudo bem, aqui são 4 moedas, porém de 10 centavos, e começa com 4, são 40 centavos aqui. Quando a gente olha para a letra B, são 4 moedas também, todas de R$1. Mas qual o resultado aqui? R$4. E aqui nós temos 2 notas de R$2, que somando elas dão 4. Então, estabelecer a equivalência, fazer a ligação, é isso que se espera, então, que o aluno faça. Se a gente observar essa habilidade aqui, ó, estabelecer é demonstrar de forma precisa a equivalência, a igualdade de 2 valores que foram referenciados. Neste caso, o termo oral, que era de R$40, e as moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro. Quais conhecimentos são necessários para a resolução do item? Saber quantificar, saber conhecer as moedas e notas do sistema monetário brasileiro e seus valores, e saber nomear essas moedas e notas, tá certo? No terceiro ano, a habilidade com menor índice de acerto que nós tivemos é uma habilidade interessante aqui, que nós vamos discutir agora, com a habilidade 10. Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo o cálculo mental. Então, a atividade que foi colocada para eles, também nós retiramos lá do CAED, e é uma situação problema. José colheu 12 maçãs em seu quintal e seu irmão Rafael colheu 7 maçãs. Quantas maçãs Rafael colheu a mais? Então, aqui,
olha só, resolver e elaborar problemas. No caso dessa habilidade aqui, então, nós estamos pontuando resolver, tá certo? Ele tinha que saber ver a quantidade de maçãs, ele podia resolver com estratégias diferenciadas, também no campo aditivo, ele podia colocar as 12 maçãs e ir riscando as maçãs até ele ver, então, qual a diferença entre elas. Ele podia usar uma conta de subtração, ele podia usar colocar o número 7 e ir acrescentando as maçãs para ver quantas, contando quantas a mais, então, ele tinha, né? Então, nesse caso aqui, nós estamos com essa situação de comparação, tá? E aí, então, ele chegaria ao resultado aqui, que é o número 5, ok? Ele precisa saber identificar as informações presentes no problema, porque nossa habilidade aqui não é só resolver o cálculo, é resolver o problema, tá certo? E identificar qual é a pergunta, o que o problema quer saber, tá? E comparar essas duas coleções. E aí, ele não é indicar quem tem menos, que realmente, muitas vezes, acaba sendo a confusão que as crianças acabam fazendo, e ele acaba dizendo que Rafael tem 7, é o Rafael que tem menos, porque ele olha para essa palavra aqui. Então, a gente sabe que nós precisamos trabalhar com eles esse a menos, que é a diferença. Até um certo ponto, até o número de 7 maçãs, o José tem o mesmo número que Rafael. A partir daqui, há uma diferença, né? Ele tem um valor diferente. Então, de quanto é esse valor? Tá? Então, precisa trabalhar isso com os alunos para que eles possam, então, resolver essa situação. Então, na sequência aqui, nós vamos observar a habilidade, tá? Resolver e elaborar. Nessa questão, o que está pedindo? Para resolver, para solucionar. Aqui dentro, nós temos uma situação pode ser subtração, mas nesse caso, há que se comparar para depois realizar a subtração. Lembra que nós conversamos sobre isso lá no algoritmo de subtração? Que muitas vezes, quando você dá só aquelas contas para que ele resolva os cálculos, aquilo não está contextualizado com as ideias da subtração. Então, é preciso observar que para trabalhar as diferentes ideias de subtração, a gente precisa trabalhar por situações problema, tá? E nesse caso aqui, eles colocam que pode ser o cálculo exato ou aproximado, mas nesse momento, para descobrir a diferença, ele pede, então, o cálculo exato, né? Vocês conseguem ver que dentro da habilidade, então, podem existir habilidades menores, que podem ir formando outros tipos de atividade, pode formar outras maneiras, então, de se abordar o conteúdo com o aluno. Caminhando aqui para o 4º ano, a habilidade com maior índice de acerto foi a de resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. 94% de acerto. Aqui eu quero chamar a atenção que é interessante, o percentual de acerto nas questões que envolvem valores monetários, ela tem sido maior. Por quê? Porque utiliza muito claramente a função social do número, que é a questão monetária, que está muito próximo dos alunos, né? Na prova disponibilizada na intranet, essa questão não foi elencada, e houve escolas que fizeram e outras que não. Então, nós fomos onde agora? Nós fomos até o EMAI, tá? Nós buscamos aqui, dentro do material do currículo em ação, para que vocês vejam que, dentro das possibilidades de estudo próprio do professor, de poder entender como se faz a avaliação, de poder entender como se resgata essas atividades com os alunos, essas habilidades, há muito material disponível. Então, dentro do CAED você tem essa possibilidade, dentro da avaliação que foi disponibilizada na intranet e também dentro do currículo em ação. Quando você olha aqui, peraí, vamos voltar aqui, eu vou só fechar. Observe a tabela com os preços de alguns materiais escolares. E ele dispõe aqui na coluna esses materiais e preços diferentes, inclusive com o uso já dos centavos. E aí ele faz 2 propostas. Se você tiver R$10, o que você pode comprar? E se você tiver 30, quais materiais você compraria? Né? Então, a gente olhando aqui para a habilidade, a gente vê que ele quer o solucionar e o estabelecimento de equivalências de um mesmo valor. Comparar o valor dado,
tá? Com o valor a ser gasto. Eu tenho R$10, o que eu posso comprar? Então, o aluno precisa retomar lá dentro da coluna onde tem os valores e selecionar aqueles produtos que vão chegar a dar ou exatamente o valor gasto ou que vai dar um valor próximo. Ele não pode ultrapassar aquilo, que é uma situação real que ele vivencia muitas vezes no dia a dia, tá certo? E utilizando, então, as cédulas e moedas. Os conhecimentos para a resolução desse item ele precisa conhecer as cédulas e moedas do Sistema Monetário Brasileiro, saber operar com esses valores de cédulas e moedas, sabendo constituir diferentes valores e comparar ao quanto se propôs a pagar. E saber realizar esse cálculo, então, de adição e subtração. Então, aí nós já percebemos que o aluno tem que escolher os materiais, né? E ele tem que, então, fazendo a soma, aproximando para poder responder, então, as duas questões e responder a essas propostas. Tá certo? Caminhando, vamos lá. Nós estamos indo agora, então, para a habilidade com menor índice de acerto, tá? Essa habilidade que nós temos aqui é uma habilidade que ela vai lá para a unidade de geometria, tá? E é associar prismas e pirâmides às suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais, identificando regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas, no caso dos prismas e das pirâmides. Bom, eu quero começar aqui chamando atenção para essa habilidade. Então, nós temos falado também sempre com vocês da importância de você conhecer o currículo, de você conseguir ler a habilidade, de você conseguir extrair da habilidade aquilo que se tem que trabalhar com o aluno, o processo cognitivo, o objeto de conhecimento e o contexto modificador. E essa é uma habilidade que contém muitas informações, tá? Dentro da atividade, nós vamos olhar para ela daqui a pouco, mas aí a gente já vai ter visto aqui, então, o exercício que foi proposto. Então, olhando aqui para a questão de número 7, observe abaixo a representação de um cubo. Então, ele já dá um sólido, o sólido geométrico, e ele já nomeia esse sólido. É o cubo. O aluno não tem que fazer nenhuma situação aqui de pensar qual é o nome, o que ele é, o que ele se assemelha aqui nesse momento. Já está dado para ele. Aí ele coloca o seguinte, uma possível planificação desse cubo e aí eu volto aqui na habilidade então, olha só. Você fala, Shalimar, está falando de cubo, e aqui na habilidade fala de prismas. Pois é. Então, olha só, o conteúdo, né, que a gente vai trabalhar com o aluno, o cubo é um prisma, tá certo? Então, ele está colocado aqui dentro. O que está pedindo para se fazer? Nomear? Não, já está dado o nome dele. O que está pedindo? É para que se associe ele à sua planificação. O que é a planificação? É o cubo aberto. É quando a gente tem todas as faces no mesmo plano, tá certo? Então, o aluno precisaria olhar aqui e identificar a atividade, a alternativa, que seria as faces todas abertas do cubo. Então, nós sabemos, tá? Olhando aqui, deixa eu colocar aqui, a gente já vem com o cubo. Eu quero voltar antes aqui, para a gente prestar atenção aqui, ó. A letra B, tá certo? É onde nós temos essa planificação, tá ok? E vamos olhar que é uma atividade em que ela se autorresponde. Porque, no mínimo, vamos supor que o aluno, não lembrando exatamente, porque o cubo tem mais de uma planificação, né, a gente vai ver isso também daqui a pouquinho, o aluno precisaria ter, no mínimo, já lá desde o terceiro ano, a consciência de fazer essa relação. Olha o que está colocando aqui. Identificar regularidades, estabelecer relações entre essas representações. Então, eu preciso olhar para o cubo e ver que a face dele é o quê? É um quadrado. Aqui eu tenho uma face quadrada? Não, eu só tenho faces triangulares. Então, por eliminação, não pode ser a letra A. Eu tenho aqui na letra B um quadrilátero. Mas é um retângulo. Tudo bem, mas eu não tenho o quê? Eu não tenho círculos aqui. Ó, dá uma olhada. Em nenhum ponto. Então, por eliminação, também não pode ser a letra C. Quando eu olho para a letra D, eu tenho, sim, uma face quadrada? Sim, eu tenho. É a base. Mas essa pirâmide de face quadrada, ela pirâmide, ela tem a face triangular.
e eu não tenho faces triangulares aqui. Então, é uma questão que o aluno poderia responder por eliminação, né? Por observação. E se nós olharmos aqui, foi o menor índice de acerto, foi 1/3 apenas dos nossos alunos deram conta de responder essa questão. Então, ó, olhando aqui para a habilidade, observando isso, a gente pode ver o seguinte, ó, o verbo associar, né? A ligar, eu preciso saber dizer o que é que representa esse cubo de forma planificada. Prisma, do prisma eu estou falando de um cubo, e a representação, eu estou falando da representação plana. E aqui eu chamo a atenção que muitas vezes nós queremos trabalhar isso com os alunos, e às vezes na ânsia de talvez otimizar o tempo dentro de sala de aula, a gente envia para casa as planificações, né, que estão lá no finalzinho do EMAI, a gente envia os anexos, pede para os alunos montarem e trazer para a sala de aula para a gente poder explorar. Só que a planificação é o que o aluno leva para casa. E ali ele faz a montagem, mas ele não faz nenhum tipo de relação, ele não estabelece comparação entre elas, ele não para olhar as diferenças, e ele volta com o quê? Com o cubo pronto, né? Com a pirâmide pronta. Então, ele não teve esse momento. Então, a planificação é uma parte importante do trabalho com sólidos, essa manipulação ali, esse momento dele colocar uma planificação do lado da outra e observar o que tem de diferente em cada uma. Então, a montagem dos sólidos também é um momento da aula, é o momento de estar ali com o aluno fazendo, chamando atenção para essas referências, essas diferenças, trabalhando com ele isso daí, que ele consiga nomear, né, ó, essas faces, o que é a face, o que eu dobro, que vira aresta, o que é o vértice, né? Então, tudo faz parte desse contexto de aula, tá? Eu sei que, assim, são inúmeras peças e muitas vezes a gente não consegue fazer a montagem de todas elas, mas precisa-se ter pelo menos uma parte disso em sala de aula, precisa-se chamar a atenção para ele dessa constituição dos sólidos, para que de fato então ele comece a ver essas diferenças, as igualdades, e ele vai então estabelecendo essas relações. Quais conhecimentos são necessários para a resolução do item? Então, como nós conversamos, ele precisa ter tido conhecimento do que é o cubo, da planificação do cubo, mas também dos outros sólidos, né? Ele precisa conhecer todos eles. Aí aqui eu quero agora convidar você para ver esse vídeo. Ele é rapidinho, mas ele vai trabalhar justamente isso. Então, lembra que no começo eu falei, há mais de uma planificação do cubo. Neste caso, eles não pediram, já houve outras provas, avaliações, tarefas que pediu para identificar qual das planificações daria para montar um cubo. E eram várias delas, todas usando faces, as 6 faces do cubo. Tá? Então, isso o aluno também precisa ter contato. Então, agora eu vou passar para vocês um vídeo, né, que mostra as possibilidades de planificação. Então, é interessante que antes de você trabalhar esse vídeo com o aluno, ele tenha acesso por exemplo, 6 faces, que é uma atividade, inclusive, proposta no currículo em ação do 4º ano. Ele tem pedaços de fita crepe ou de durex, e ele vai fazer ele mesmo essa experiência primeiro, ele vai manipular todas as faces, e ele vai ligando. E dentro do currículo em ação, inclusive, há proposta de planificações que realmente dão certo e planificações que não dão certo. E aí o aluno vai identificando o porquê não dá certo. Há momentos em que nessas planificações as faces acabam se sobrepondo. Então, por exemplo, a gente observa que sempre precisa ter face dos 2 lados ali, ó. A gente está vendo agora que sempre tem uma lá do lado direito, né, a laranja, olha aqui, e a roxa do lado de cá. Se você tiver as 2 do mesmo lado, elas acabam se sobrepondo e você não consegue montar. Então, esse estabelecimento de relações é preciso fazer com o aluno, é preciso trabalhar com ele, que ele tenha esse acesso, essa manipulação, e depois você utilizar, então, o vídeo aqui como um resgate final da aula e que você faz essa retomada e mostra, então, a 11 possibilidades. Nós sabemos, inclusive, que dentro das provas, não só se pede para fazer, essa é a forma, uma das maneiras aqui mais simples, né, que é colocar o cubo e, como eu disse, as alternativas, elas podem ser feitas por exclusão, o aluno pode achar essa resposta, mas é interessante também
trabalhar com ele dentro de uma atividade, ele conseguir, você dá para ele, então, maneiras diferentes da planificação do cubo para que ele consiga olhar e identificar qual é possível, isso depois dele ter manipulado, qual é possível que ele dê uma planificação, construção certinha de um cubo e qual que não dá, tá certo? Que essa é uma variação da atividade, então, que pode ser solicitada. Passando aqui, então, agora para o 5º ano. A habilidade com maior índice de acerto, tá? A habilidade de ler, escrever e ordenar números naturais, no mínimo, até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das características do sistema de numeração decimal. Então, vamos olhar aqui a atividade. Observe no quadro abaixo a escrita por extenso de um número, 199, foi tirado lá do CAED. Qual é esse número? Então, o aluno precisa realizar a leitura. Lembre-se, 5º ano, 4º ano, 3º ano já tem a questão da leitura autônoma, né? Que o aluno precisa dar conta dessa leitura. E ele precisa associar, então, essa escrita por extenso ou a escrita na língua materna à escrita matemática, tá certo? Então, 190, o resultado seria esse daqui. Se observarmos bem, o aluno precisa conhecer os números e conhecer o nome dos números em língua materna. Olhando para a habilidade que foi requisitada, essa habilidade de exercício, olha lá, ele vai ler, ele vai ordenar, certo? Que número? Números naturais. Essa atividade poderia ter vindo, por exemplo, com números bem maiores, porque ele diz até a ordem das dezenas e centenas de milhares, tá certo? A ideia é que o aluno consiga identificar, então, esse número solicitado. Nesse momento, não foi feito nenhuma relação com as características do sistema de numeração decimal, mas também pode vir, a gente pode fazer outras atividades em que o aluno precisa saber as regras do sistema de numeração, tá bom? Indo, então, agora para o 5º ano, a habilidade de menor índice de acerto, tá? Identificar e produzir diferentes escritas nas representações fracionária e decimal com o apoio em representações gráficas, identificando frações equivalentes. O percentual de acerto dessa questão foi de 21%. Como a Silvana colocou, nós sabemos que o acesso e a confecção dessa avaliação, ela tem, assim, inúmeras variáveis, né? Desde um aluno que sentou e fez com autonomia, aquele que teve auxílio. Nós sabemos que realmente em casa o aluno pode também ter o acesso aos materiais, mas é interessante que talvez nem com a possibilidade de consulta o aluno conseguiu resolver, tá? Então, pensando aqui no sistema, nos números, na representação fracionária dos números, vai ser preciso a gente retomar, porque inclusive ele pede para identificar a fração equivalente. Então, como se daria isso? Em primeiro lugar, o aluno ele precisaria identificar e produzir. Na questão, ele precisa olhar para esse todo que está aqui, esse é o inteiro, tá certo? Ele precisa identificar primeiro em forma de fração, saber colocar isso daqui. Ó, algumas dessas partes estão coloridas de cinza. Então, geralmente, ele diz a fração que representa a parte colorida em relação à figura toda é. Então, nós vamos ter que contar. Nós sabemos que o denominador é o número que identifica em quantas partes o inteiro foi dividido. No caso aqui, o nosso inteiro está dividido em 12 partes. E aí, dessas 12 partes, 4 partes estão pintadas. Então, nós estamos falando de 4 dozeavos. Mas quando nós olhamos aqui nas questões, não há essa alternativa de 4 dozeavos. Então, ele pede que o aluno faça a relação e subentenda que ele está falando que aqui há uma fração que é equivalente a 4 dozeavos. Então, ali na habilidade, a hora que nós vemos, então, ele tem que produzir e identificar na representação fracionária e com apoio de representação gráfica. Foi dado o desenho para ele, mas ainda assim ele precisa identificar a fração equivalente. A hora que nós olhamos a resolução, é interessante nós observarmos que o aluno precisa ver que 4 dozeavos é a fração que representa a figura, mas como não tem essa alternativa, ele precisa então identificar qual seria a fração equivalente. No nosso caso aqui, 1/3.
Uma das formas de se identificar a fração equivalente é quando você faz a divisão do numerador e do denominador pelo mesmo número, tá? O aluno pode começar utilizando o 2, lembra? Ele tem que usar o mesmo número em cima e embaixo, e ele tem que perceber, sendo 4 e 12 são números pares, e eles têm, por exemplo, o 2, né, como um múltiplo comum. Mas o aluno também pode olhar e falar, bom, o maior múltiplo comum aqui está como 4, o maior divisor comum, então eu vou colocar já ele aqui e realizar a divisão. Existe uma outra forma, eu também posso começar fazendo a comparação entre o 4 dozeavos e 1/4, e aí eu faço a multiplicação em x. Então, quando eu multiplico em x e o número que resulta dessa multiplicação for igual o resultado tanto em cima quanto embaixo, então eu encontrei a fração equivalente. Nesse caso, o aluno precisaria fazer isso com todas as alternativas, né, para ele checar, então, qual é a alternativa que daria certo. Se nós fizermos aqui, ó, imaginando que não tem esse 4 no meio, se eu pego aqui, por exemplo, esse 1/3 e faço 12 vezes 1, vai dar 12, e o 4 vezes 3 vai dar 12. Essa é a outra maneira de encontrar a fração equivalente. Então, nós precisamos ver, assim, o que o nosso aluno não deu conta, tá? Primeiro, ele precisa identificar aqui o quê? Ele precisa identificar, colocar esse inteiro aqui, as partes somadas, em forma de fração. Esse é o primeiro passo. Dando conta disso, o aluno precisa entender que não encontrando esse número aqui nas opções, nós estamos falando de uma fração equivalente, tá? Então, ele precisa representar por meio de fração a imagem presente na atividade, entender o conceito de fração equivalente e também realizar a simplificação para poder chegar ao resultado, tá? Então, nós observamos aqui que tem todo um caminho para ser retomado, trazer essa discussão novamente ali em sala de aula para esse 5º ano, a gente retomar o que ele viu ali naquele 4º ano, resgatar com ele, então, a primeira identificação fracionária, se ele não deu conta, e depois retomar com ele, então, o sentido de fração equivalente. Lembra? Se eu colocar todas essas partes aqui, são cinzas, e foram propositalmente dispersas na figura, tá? Se eu colocá-las elas juntas aqui e repartir, eu vou observar que eu consigo ter mais 4, mais uma parte aqui com 4 e outra parte aqui branquinha com 4, que, na verdade, essa figura poderia, então, estar dividida em 3 pedaços e ficar 1/3. Então, a fração equivalente é a fração que tem a mesma quantidade, né? Ela significa o mesmo valor da outra. Então, neste caso, 4 dozeavos e 1/3, tá ok? Aí nós tivemos, então, uma ideia daquilo que foi essa avaliação, de como ela foi construída, o que se esperava do aluno, né? É possível você entrar no CAED, como nós falamos, você ter acesso a essas informações, você ter, mesmo nas questões que nós colocamos um exemplo do EMAI, ou nas questões que nós trouxemos da avaliação baixada da intranet, você consegue ver outros exemplos dessas atividades, das habilidades como foram colocadas, e assim você poder ampliar, então, essa discussão em sala de aula. Lembrar, então, sempre que, assim, é importante a gente estar sempre estudando as habilidades, né? Dentro de uma mesma habilidade podem ser comportados várias itens, né? Vários itens podem ser tirados da mesma habilidade, tá certo? Então, essa movimentação já vai mostrando que o treino, ele tem valor até um certo ponto. Se eu preciso que esse aluno saiba realizar, por exemplo, um procedimento de cálculo, é uma coisa. Mas se eu preciso que esse aluno saiba lidar com ideias, situações diferenciadas, eu preciso realmente trabalhar essa habilidade. Então, não adianta ficar martelando a mesma coisa, o mesmo exercício, e ali, então, o aluno vai acabar ficando condicionado e não vai responder da maneira como nós queremos, como nós precisamos que ele responda. Por isso que nós optamos em trazer a discussão da habilidade, que, como a Shalimar já falou e eu só estou reiterando, é o foco do nosso trabalho. A gente vem discutindo isso com vocês desde fevereiro, né? E quando eu trabalho com as habilidades, independente de qual foi o item avaliado na minha sala, eu preciso saber que se está indicando no sistema que não houve um desempenho que eu entenda que seja interessante, eu preciso retomar a habilidade, né? Vocês viram lá no 5º ano que ficou explícito que a habilidade poderia ser ler, escrever e ordenar números. Nós trouxemos um item que é o exemplo que está na plataforma, né?
que não significa que os quintos anos foram avaliados na relação da leitura, porque aquele item era leitura. Ele pode ter sido avaliado em relação a ordenar ou em escrever o número, né? Então, eu preciso olhar para o trabalho na habilidade, porque outros itens, vários itens podem ser retirados a partir daquela habilidade. Então, o meu foco, quando o desempenho não é legal, é olhar para a habilidade e oferecer propostas e discussões que desenvolvam a habilidade nos meus alunos, né? Então, no caso, teve a questão do quarto ano, que ficou bem forte para a gente discutir, né? A maioria dos alunos que realizaram o item que avaliava a planificação do cubo, eles não conseguem relacionar as características da planificação à forma tridimensional. Então, a Shalimar chamou a atenção que existiriam outras possibilidades para ele resolver aquela questão. Ele não sabe qual é a planificação, ele não relaciona, está lá na habilidade, que ele deveria relacionar as características daquela forma tridimensional, né, com aquele prisma. E mais, ele não conseguiu fazer essa relação. Mas qual foi a relação que ele fez para selecionar outra alternativa? Já que as outras alternativas também não seriam possíveis mediante ao cubo apresentado, né? Então, essas coisas a gente precisa discutir em sala. Isso fica claro que a habilidade de relacionar não está construída com os nossos alunos. E esse trabalho, ele vem aí desde o primeiro ano, porque a gente explora formas espaciais tridimensionais com o primeiro, no segundo também, e mais explicitamente planificação com o terceiro. E o quarto demonstrou aí um desempenho bem preocupante, né, Charlie? Independente, como eu já falei e a Shalimar já falou, se foi uma avaliação realizada com interações ou não, com interações de terceiro ou não. Porque, na verdade, fica até um agravante, né? Se houve interação de terceiros, o desempenho está baixo. Se a gente for pensar fria e calculadamente, com intervenções, nosso sistema deveria estar com 100% em tudo. Afinal de contas, havia a possibilidade de intervenção, não é isso, Charlie? Então, se houve essa possibilidade de intervenção, a gente deveria estar com 100% em tudo. E não 33, 55. Então, a gente precisa olhar para o dado e pensar todas as possibilidades. Olha, não sei, não consigo afirmar que houve intervenção. Então, vamos focar no aluno. O que o aluno precisa para ir além? O que faltou para ele alcançar? Ah, tá 90% de desempenho. Perfeito, então vamos confirmar. Meu aluno realmente adquiriu aquela habilidade? Então, eu tenho que fazer esse processo. Meu foco agora é olhar para o conhecimento do aluno, né? Então, para a gente caminhar aqui para a sistematização da nossa discussão, vamos compartilhar aqui novamente. Bom, sistematizando então aqui esse momento de estudo que a gente está propondo para vocês, essa chamada de atenção para essa necessidade de replanejar, né? Então, nós começamos lá falando que antes de replanejar, precisa retomar o processo. Então, olhar para aquilo que foi desenvolvido no primeiro bimestre. Simultâneo a essa retomada, já que eu tenho consciência, eu tenho condições de entender tudo que foi desenvolvido, eu preciso realizar avaliações. E essas avaliações precisam acontecer em diferentes formas. E a partir desses dados, das diferentes avaliações que eu fiz, eu relaciono e faço meu planejamento. Então, vamos pensar aqui, antes de prosseguir para as próximas ações, retomar as habilidades essenciais do primeiro bimestre é uma coisa que precisa ser feita. Se vocês não fizeram ainda, isso precisa ser realizado. Retomar as ações realizadas no primeiro semestre de forma remota e presencial. Porque a gente sabe que quando eu faço no presencial, algumas condições são garantidas, que nem sempre essas condições são garantidas no remoto. Então, tem coisas que foram feitas só no remoto que vale a pena fazer com outra atividade, com outra proposta, mas trabalhando a mesma habilidade. Agora que eu tenho mais alunos no presencial, se eu tiver, né? Considerar as diferentes condições de participação dos alunos. É esperado que a gente tenha em sala de aula conhecimentos heterogêneos, né? A gente tem isso já como característica, independente da situação atual ou não. Porém, nesse momento, devido às condições de interação dos alunos, com certeza a gente vai ter uma diversidade maior de conhecimentos. Eu tenho alunos que conseguiram ir no presencial quando isso foi oferecido. Eu tenho alunos que ficaram somente remotamente.
E na forma remota, eu tenho alunos que tiveram auxílio de um adulto, de um irmão próximo que conseguiu fazer com ele. Eu tenho alunos que não tiveram auxílio nenhum. Eu tenho alunos que não conseguiram abrir a plataforma e ficaram em forma remota e interagiram só por atividades impressas. Então, eu preciso considerar, né? Não é momento de entrar em pânico, né? Porque, na verdade, trabalhar com grupos heterogêneos a gente sempre trabalhou. A questão é que agora o desafio fica um pouco maior devido às condições. Então, vocês podem dizer para a gente, olha, Silvana e Chalimar, eu explorei as habilidades essenciais do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto ano. Porém, eu percebo que os meus alunos estão com interações muito diferentes, que o nível de conhecimento deles, a aproximação que eles têm das discussões está muito variada. É esperado. Devido às condições, você tem grupos de alunos que interagiram de formas diferentes com a sua proposta. Então, com certeza, eles estarão em momentos diferentes na aprendizagem, né? Como isso não é novo para a gente, porque a gente sabe que trabalhar com salas homogêneas não é o ideal e é muito difícil que isso aconteça, né? Não é o ideal porque não tem troca, não é o ideal porque não circula informação, não é o ideal porque a possibilidade de você ampliar o conhecimento do grupo diminui quando eles estão todos com o mesmo conhecimento. E sabemos que não acontece, né? Qual é o ano que você entra na sua sala de aula e interage com seus alunos e percebe que todos estão iguais? Que eles estão com o mesmo nível de conhecimento? Se aconteceu isso com você, conta pra gente lá no link de interação. Porque é muito improvável que isso tenha acontecido. Nós somos seres individuais, temos conhecimentos diferentes, interagimos de formas diferentes com as discussões. Então, salas heterogêneas sempre existiram. A gente tem que continuar lançando mão daquilo que a gente sabe fazer muito bem. Primeiro, avaliar o aluno e saber o que ele já sabe. Segundo, pensar em propostas ou para recuperar ou para aprofundar o conhecimento. Nada é totalmente diferente daquilo que a gente já vem realizando, não é, Charlie? Exatamente. Mas eu até acho interessante enfatizar que nesse momento em que os alunos estão vindo para a sala de aula e não é a classe toda, porém são agrupamentos diferentes, é possível, com um número menor de alunos, você fazer essa avaliação de uma forma bem mais específica e pontual, né, Silvia? Perfeito. E se a sua escola optou em trabalhar com números reduzidos de aluno em vários dias da semana, você consegue organizar as salas com conhecimentos próximos para você poder fazer as intervenções. Então, o meu grupo do dia A, eles não são homogêneos, mas têm conhecimentos mais próximos e eu consigo intervir em tal discussão. O meu grupo B em tal discussão. Existem várias possibilidades. Se vocês ainda não pensaram nessa organização, nesse momento que ainda é possível reorganizar os alunos em grupos distintos, pensem, repensem, né? Agora, na verdade, a gente está falando que agora é hora de repensar, mas é sempre tempo de retomar o caminho quando a gente precisa potencializar a aprendizagem. Quando o nosso foco é a aprendizagem, a gente sabe que avaliar, reavaliar e retomar é uma ação constante, né? Não é específica do começo do ano, do meio do ano. A gente tem que fazer isso o tempo todo em prol da aprendizagem dos nossos alunos. Então, o que mais que a gente vai chamar a atenção aqui de vocês no que é preciso, né? Analisar os diversos instrumentos de avaliação realizada de forma remota e presencial. Então, o que eu tenho que eu posso avaliar, que foi realizado com o aluno lá em casa, e o que eu tenho agora no presencial? Eu preciso ter esses instrumentos em mão. Realizar novas avaliações sempre que necessário. Né? Então, não é porque ele fez a avaliação lá na plataforma que eu não vou poder oferecer outra. Tenho que conversar com a coordenação, com o meu grupo por ano, explicar as necessidades, entender se isso é necessário, combinar em um grupo ano e combinar com a gestão da escola e realizar essa avaliação para poder intervir. Né? Lembra lá da contribuição do Luquezzi? Nós avaliamos pensando que é um processo para poder intervir. Né? O que mais que a gente coloca aqui e chama a atenção de vocês, né? Que quando for possível, como a Charlie já colocou, realize avaliações individuais.
Agora, mais do que nunca, se os grupos estão reduzidos em dias da semana, realize avaliações individuais, seja de forma escrita ou de forma oral, né? Caminhe pela sala e observe como seu aluno está realizando a atividade e anota. Isso já é uma forma de avaliação. Compare as suas observações aos dados lá da plataforma, da AP do segundo bimestre. Então, tá lá, 95% da minha sala saiu bem naquela habilidade, mas eu estou olhando aqui 10 alunos que não conseguiram resolver uma atividade que está explorando a mesma habilidade. Então, eu preciso pensar nisso. Ou não, todo mundo aqui está explorando a habilidade que eu vi lá na plataforma que está 95 e está todo mundo tendo um plano de resolução e num caminho legal. Então, aquela informação se confirma, né? Eu preciso fazer esse movimento. Observe se os alunos com hipótese de escrita não alfabética conseguem estabelecer um plano de resolução a partir da sua leitura da atividade. Então, a gente sabe que para os alunos com hipótese de escrita não alfabética e que não possuem uma leitura fluente, né, é um dificultador interagir com algumas atividades de forma mais autônoma. Então, é importante vocês observarem, né? A partir da sua leitura, eu, professor, estou lendo agora no presencial ou ainda de forma remota, e esse aluno, mesmo não sendo alfabético, ele tem conhecimentos matemáticos para resolver aquela questão? Eu preciso ter isso anotado, eu preciso observar isso. Principalmente a partir do terceiro ano, né? Do primeiro e do segundo, que ainda está ali fechando o ciclo de alfabetização, eu ainda tenho alguns recursos a mais e um tempo a mais de exploração. Do terceiro, do quarto e do quinto, esses alunos não alfabéticos, a gente precisa saber, né? Eu preciso saber que a Shalimar está no quarto ano, ela não está alfabética, mas quando eu realizo a leitura da atividade de matemática para ela, ela tem plano de resolução, ela tem conhecimento matemático e ela consegue resolver. Eu preciso ter isso anotado. Observe se os alunos com hipótese de escrita alfabética conseguem estabelecer um plano de resolução a partir da leitura com autonomia. Então, espera-se que o aluno, a partir do terceiro ano, né? O terceiro ano ainda a prova é lida, lá no CAED tinha o áudio que falava da prova dela, mas é legal já começar a pensar nisso. Na verdade, no primeiro e no segundo a gente já tem criança assim, né? Mas esses que estão assim, eles estão aí no aprofundamento. Do terceiro, quarto e quinto, eu preciso ter o cuidado de olhar. Esses alunos estão realizando leitura com autonomia e estão conseguindo traçar plano de resolução? Eles têm conhecimento do conteúdo matemático para resolver? Se eles não têm, se eles não estão resolvendo as questões matemáticas, realize você a leitura para ele, né? Mesmo ele sendo do quinto ano, porque você precisa observar se aquele aluno do quarto, do quinto ano não está resolvendo as questões de matemática porque ele não conhece o conteúdo matemático ou porque ele não consegue ter a compreensão leitora. E isso vai influenciar, como a gente vem dizendo sempre, na minha forma, na minha proposta de intervenção. Se o meu aluno do quarto, quinto ano resolve todas as questões depois que eu leio, não dou dica nem nada, eu faço a leitura. Ele resolve, a minha intervenção vai ser na competência leitora, né? Eu preciso potencializar meu aluno na competência leitora, tanto lá nos conteúdos de língua como de matemática. E não nos conteúdos de matemática, porque ele tem condições, ele tem repertório para responder. Agora, se meu aluno não faz mesmo com a minha leitura, eu preciso investir nos dois, né? O que eu preciso trabalhar de competência leitora e o que eu preciso trabalhar de conteúdo matemático para que ele avance. Isso precisa ser pensado, tá? Matemática é uma disciplina que requer da gente olhar atento para todas as unidades temáticas. Então, como a gente já chamou a atenção de vocês lá no começo, se vocês tiveram ações voltadas para uma unidade temática, procurem potencializar as outras unidades temáticas nesse segundo semestre. Vamos tentar equilibrar aí os conhecimentos dos nossos alunos, porque, como eu já coloquei, as unidades temáticas estão articuladas. Às vezes eu fico só trabalhando uma unidade temática e não trabalho as outras, e aí, na hora que o meu aluno vai tentar resolver, ele precisa das informações e ele não progride,
né? Então, cuidado em dar atenção a uma unidade temática só e não desenvolver atividades relacionadas às outras. Haja vista aí a unidade de geometria, que está comprometida no 4º ano, mas que não é consequência do 4º, né? Como é uma habilidade que requer conhecimentos do 1º, 2º, 3º, é consequência dos alunos que foram 3º ano passado, que foram 2º em 2019, que foram 1º em 2018, né? Então, tem todo um processo aí de interação com formas espaciais que não foi construído por esse aluno, né, Charlie? Isso mesmo. Então, não dá para falar que é o 4º ano. É o processo que o aluno trilhou do 1º até o 4º, de 2018 até agora, que não possibilitou sequer que ele olhe para as alternativas e entenda que as outras planificações não são possíveis de ser um cubo, porque as formas, as faces que estão compondo as outras planificações não comportam, né? Não estão contidas no cubo ali. Então, a gente precisa olhar para isso, né? A gente vai finalizando por aqui, então. Temos as referências aqui no último slide de apresentação, com as contribuições que nós trouxemos hoje, né? Esperamos que a gente tenha colocado aqui várias inquietações na cabecinha de vocês, porque é importante a gente ficar inquieto para ir atrás e planejar. Esperamos que tenha ficado claro que, nesse momento, como um todo, é importante articular tanto a retomada do caminho que já foi feito, com avaliações, né, independente de qual várias avaliações, com o replanejamento, né? Não tem como replanejar com ideias que veio só da minha cabeça, né? Porque aí eu desconsidero o caminho que eu já trilhei e desconsidero também o conhecimento dos alunos. Então, eu preciso articular essas 3 coisas. O processo que já tivemos até aqui, o conhecimento que o aluno tem até aqui e o que eu preciso realizar daqui em diante, né? Se for preciso, retomem sempre. Como diz lá, vou retomar a frase do Luquezzi, como diz a frase do Luquezzi, avaliar é trazer possibilidade de que o aluno avance. Quando eu recupero o conteúdo, ele avança, porque eu estou recuperando uma aprendizagem que ele precisa ter, então ele avança. Quando eu aprofundo o conteúdo, ele avança. Então, se eu tiver essa clareza para fazer as intervenções, o meu aluno só tem a ganhar para aquilo que é o propósito da escola. Aí vou voltar no Charlie Brown, a aprendizagem. Esse é o propósito. E aqui a gente está falando da aprendizagem matemática, tá bom? Vou me despedir para passar a palavra para a Charlie. O meu muito obrigada e até o próximo momento de discussão. Pessoal, muito obrigada também. Foi muito bom e eu acredito que, como a Silvana falou, ficaram várias coisas para se pensar e vai ter, assim, efeito durante bastante tempo. Até o próximo EMAI. Muito obrigada.